elaborado, que esteja em harmonia com o que a Base Nacional Comum vem propondo e que ele consiga, na ponta, chegar ao nosso estudante. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu acho que essa é uma proposta que realmente precisa ser muito bem ponderada. Esse nosso regime de colaboração com o município, de participação efetiva, precisa, de fato, funcionar para que a gente tenha um currículo que represente todo o território, tanto as escolas privadas, estaduais, municipais, para a gente conseguir pensar que esse documento vai ter essa responsabilidade de mudança. Porque, senão, a gente vai conseguir fazer um documento, atender, como foi dito aqui, as exigências que estão sendo colocadas nessa pauta nacional, e depois se transformar em documento de gaveta. Que simplesmente está lá porque foi feito, mas que não dialoga e que não muda com a realidade que tem que ser aquela da sala de aula. Né? Então é isso que eu espero, e assim eu espero hoje sair daqui com esse currículo quase tudo pronto. Mais ou menos está esperando aqui. As brincadeiras à parte, espero que seja realmente um dia bem produtivo e que a gente saia daqui com ideias consolidadas sobre o que a gente tem como proposta, né, como desafio hercúleo para esse nosso estado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Cláudia Mara, trabalho no Departamento de Promoção Social e na coordenadoria das escolas da Polícia Militar e estou alguns dias aqui na Secretaria para aprender como nós ensinamos. Né? Para aprender. E estou ansiosa, né? Porque eu acredito que daqui vai ser grande mudança. E essas mudanças teriam também refletir aquilo que a gente tem, o aluno que a gente tem, né? E também queria atender a expectativa dos próprios alunos, porque a gente tem observado que tem ocorrido uma grande evasão. E por que isso? Porque talvez o que tenha sido oferecido, o que está sendo oferecido para eles, não reflita a realidade deles. Então, eu acho que eu estou muito feliz. E eu resumo isso, estou muito feliz de estar aqui e agradeço a Deus e aos senhores por terem me dado essa oportunidade. Mas... Obrigada. Ele vai ter que virar ele. Meu nome é Graça Falcão. E quando ele começar a falar... Aí... Aqui para contribuir a primeira Não vou te machucar. Pode ir de frente que você pega ele, assim. Trabalho aqui com ele, na Secretaria de Educação, no ensino fundamental. Estou aqui também, disponível para colaborar. A câmera está lá. Ele está pela Pois não, então. Ou tem muito. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cristiano Bahia. Atualmente sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz de Educação Física. Fui professor da rede durante 14 anos. Tive a felicidade e, ao mesmo tempo, eu agradeço novamente o convite de participar das orientações dos 9 anos, né, que foi publicado em 2013, como também do ensino médio. Então, assim, acompanhar esse fio condutor, esse processo de pensar um currículo na escola, nos deixa, assim, alegres e satisfeitos por estar contribuindo, principalmente da disciplina da qual eu faço parte, na educação física, no contexto da escola, sempre foi relegada a terceiro plano e sempre considerada como atividade física e não como componente curricular. E a gente tem uma discussão histórica na área da legalidade e legitimidade da educação física. Então, a gente busca essa legalidade e legitimidade da educação física no estado da Bahia. E acredito que agora, com certeza, nós teremos um currículo, né, para que os professores consigam materializar toda essa questão. E mais uma vez eu vou na mesma direção do professor Roberto. Não adianta também pensarmos o currículo, e é uma preocupação que também eu coloquei em Brasília, se não tivermos uma formação continuada, tá, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os parâmetros curriculares, com todas as orientações de todo o Brasil. Então, eu particularmente fico muito ansioso, né, na efetividade desse currículo depois na formação continuada dos nossos docentes. E não mais agradeço a participação e o convite de todos aqui para estar nesse momento importante na educação do estado da Bahia. Bom dia, eu me chamo Michel,
Eu sou redator da área de Ciências Naturais, sou biólogo e sou um apaixonado por educação. Então, estou muito feliz de estar aqui presente. Eu acho que a gente, né, vai criar um pouquinho da história aí da Bahia, né, e para as nossas crianças principalmente. É uma das minhas preocupações. Eu trabalho com a área de educação na pós-graduação. Eu sou Renata, redatora também da área de Ciências, sou professora da rede municipal, estadual, professora de Biologia. Bom dia, sou Silvia Fonseca. Atualmente, eu divido da assessoria, né, com a professora Campeiro, e com a diretoria do ensino médio, com a professora Tereza, e a coordenação do currículo da desenvolvimento humano como jurídico. Nós estamos aqui com um pergunta de extrema riqueza, pensarmos como materializar, principalmente os anseios e desejos de universidade dos nossos estudantes, né, num estado tão diversificado, tão diferente, né, e também com grandes potencialidades. Eu sou estudante por uma questão específica das violências que vem sendo como palco a escola, e na conversa com eles, a gente percebe o quanto eles esperam, né, da educação, o quanto eles querem ser legitimados como cidadãos. Eu acho que esse momento aqui, ele oportuniza a materialização da educação justa, né, que efetivamente chegue até eles e vê aquilo que lhes é de direito, que é ser uma cidadania para todos, muito bem-vindo. E, assim, particularmente, vocês vão ter mais próximos, eu vejo o comprometimento dos meninos, né, se debruçar diariamente para pensar e produzir algo que efetivamente chegue, não somente da escola, mas particularmente, né, para esse jovem, essa jovem, criança, adolescente e idoso. Também, de alguma forma, espera muito, né, do processo formativo. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marco Antônio, por isso que não é ele. Me chamo de Botelho, né, mas faço parte da equipe também aqui junto com as meninas na Secretaria de Educação, da Apoio. Sou professor da rede e faço parte dessa equipe de apoio de matemática e ciência. Bom dia, eu sou a Dinamita, sou formada em letras, atualmente sou professora da rede estadual, fui a base de professor da Instituto da UFC, e da UAP, iniciais, por conta das atividades do Estado profissional, pedagogia, para as séries iniciais. Ninguém lhe conhece. Eu consumo dessa tarefa de coordenar a implementação da base aqui no Estado. E é um prazer rever vocês, continuar o processo de formação, um processo que a gente teve no início lá em Brasília, na semana de 26 a 28 de março. Começamos a nosso processo de formação e de nosso segundo momento de formação interna. Nós vamos ficar aqui o dia todo e tem uma programação também na cidade para a gente fazer alguns alinhamentos. Acho que vai ser muito proveitoso o dia de hoje para todo mundo. Acho que seja muito saboroso para todo mundo. E eu vou ficar lá na sua sala. Vou trazer. Vou trazer o bolo. Saboroso tem dor, vamos chamar. Mas eu pedi o bolo pensando nisso mesmo. Começar o dia saborosamente. Você tem, eu sei. Falando em bolo, tem dor, A gente, eu sou o Roberto Macedo, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Fui convidado para conversar com vocês hoje pela manhã, expondo um currículo. Estou ajudando a Secretaria de Educação a trabalhar na redação da NCC e do Comitê também de Governança da NCC. Eu desejo, assim, tudo ajudar. E o prazer é estar com o colega Bom dia, meu nome é Cândida, eu estou na coordenação fundamental, sou professora de biologia e, assim, é muito gratificante nós todos aqui dar um rumo só, uma direção só, né? Dessa troca de experiência e fortalecendo cada um de nós que estamos aqui. E, assim, eu me sinto feliz
educação ela não se esgota. Por mais que aquele reboco, um exemplo assim, bem, por mais que aquele reboco caia, nós que acreditamos que temos esperança, um futuro melhor para o nosso aluno, porque nosso objeto de trabalho é o aluno, nós estamos sempre jogando argamassa para levantar, e ainda é preciso fazer. Eu agradeço por estar participando. Então, todos já nos conhecemos, né? Bom dia. Na cadeira grande, quer dizer, ninguém quis sentar na cadeira grande, né? A representação simbólica aqui é grande. Vai que tira uma foto. Pois é, desculpa. Bom dia a todos. Eu me chamo Rosimeire Ramos, eu sou professora e gestora do Instituto Superior de Educação Ocidente, trabalho no curso de Pedagogia, sou também professora da Unifax, das disciplinas Arte e Ludicidade, tenho uma larga experiência no trabalho com artes, tanto na educação básica, junto com professora de educação infantil e educação básica, e agora ensino superior. E estou participando do grupo como redatora da área de artes, né, que é um grande desafio em face o que ela significa simbolicamente na formação do sujeito e o quanto ela fica de fora justamente pelo que ela significa, né? E gostaria, eu cheguei aqui e aí fui me arrumando, né? Sentei aqui, tinha um livro, Dia a Dia com o Evangelho, eu abri, sempre que eu vejo, eu sou uma pessoa de todas as fés e de todos os santos, né? Todos eles me ajudam. E eu abri aqui e eu achei interessante a mensagem que saiu, comentei com as meninas, interessante, elas disse, leiam, né? Então, eu queria partilhar com vocês. Evangelho de Mateus 11, versículo 28 e 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, venham a mim, todos vocês que andam cansados e curvados, pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas vidas, pois minha carga é suave e meu fardo é leve. Então, na hora que eu li isso, eu fiz assim, Deus, por que essa mensagem agora, nesse momento dessa reunião? E aí é um fardo, né? Mas pode ser leve. E, ao mesmo tempo, isso me faz me recordar, e é uma coisa que eu deixo em extrema vigilância aqui do lado do meu cérebro, que educar não é só instruir. Envolve o desenvolvimento do que a gente chama das habilidades socioemocionais, da formação do sujeito. Envolve a pessoa humana como um todo. Envolve essa aprendizagem do autoconhecimento, que é um aspecto que é retirado dos nossos espaços escolares, porque se entende que autoconhecer é do campo da religiosidade e não do nosso cotidiano. Então, essa mensagem, ela me deu esse alerta, na verdade, para eu estar vigilante. E eu partilho com vocês. Né? Um pertinente, eu vou deixar no cara com o outro, né? Toda, professora do mesmo, e os meninos estão felizes a ver esses vários casos de vista, reformando a vista de encontro, que é o campo do currículo, né? O chão da educação básica, o chão da educação superior, o chão da gestão de direitos municipais, estadual de educação. Aqui que compete assumir a diretoria do ensino médio, trabalho com a professora Jorina, com o Centro do Muniz, com o IPEP, com as 7 organizações que precisam misturar, né? Isso é muito bom. E a pensão de currículo, que traz até para a educação básica, que é bem desafiador. Então, a gente vê isso na educação básica enquanto etapas que geram pontos de conexão, e precisam pensar em pontos de conexão para todos os filhos, da educação infantil até o final do ensino médio. Estou muito feliz por essa partilha. Tem uma programação aí do dia inteiro, um dia eu vou pedir para que quisesse partilhar com vocês essa programação, mas ela mesma disse que fará também com vocês uma discussão em alguns ajustes ainda aí, Índia? À tarde, né? Então, nós vamos passar para o professor Roberto Signer, que vem nos agraciar aí com uma palestra sobre currículos, princípios e conceitos norteadores, né? Que eu penso que é importantíssimo. Então, vamos lá ouvir o professor Roberto. Vai ficar Índia, vai carregar.
Vai descarregar. Pode ser, pode ser. Carregou. Temos um problemazinho tecnológico aqui, vamos esperar um pouquinho, tá bom? Estamos sem fonte de computador descarregado. Não, é porque está desconectado aqui. Está desconectado? Deixa aí. Ligou? Não sei. Você administra isso, menino. Peraí, que ele tá. Deixa eu ver a condição. Isso. Agora pegou. Não, foi aqui comigo. Você? Não tem problema, você vai controlar. Esse aqui está funcionando. Pronto. Estão me ouvindo bem? O microfone aqui. Tá legal? Está funcionando o microfone? Ok. Tá baixo? Tá bom? Bom, bem, gente, mais uma vez, bom dia a todos e todas presentes, aos colegas professores que amanhã estão presentes para nós conversarmos. Né? A ideia é uma conversação, por mais que eu me esforcei numa síntese que foi proposta pelo grupo que pensou esse momento aqui. Tá? Então, a sequência dos tópicos, tá? Os quais nós vamos conversar com vocês, na verdade, foi uma mediação da professora Índia a partir das pessoas que construíram esse encontro. Tá? Obviamente, com toda a exposição, a gente colocou alguns pontos, né, que, na realidade, a professora Índia já fazem parte de uma conversa que não aconteceu, né, mas que agora que bom que acontece em público, né, com todos os colegas presentes, e que a gente vai construir nessa manhã. Foram questões que nós gostaríamos de conversar com a coordenação, né, desse trabalho, para que nós avaliássemos algumas preocupações, algumas proposições, para que pudéssemos ir pensando de uma forma mais assim, refinada e antenada com as políticas de currículo que hoje, não só no Brasil, mas que aparecem no mundo como prioridade.
Eu queria fazer uma introdução, antes de entrar no mérito dos pontos que a professora ainda mediou. O título assim, eu gostaria de dizer para vocês que não há no cenário das políticas educacionais mundiais um momento em que o currículo passou a ser prioritário para todas as políticas. O movimento de base nacional comum curricular não é propriedade privada do Brasil. Tá? O mundo inteiro vem nesse movimento. Tá? Algumas preocupações existem, tá? Alguns sucessos e êxitos existem, mas alguns fracassos e combates também existem. Tá? Para nós que trabalhamos com a formação de professores, em nível de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de currículo, esse é um momento para nós muito caro. Por quê? Porque é um momento de nós aprofundarmos pautas teóricas que a gente não tinha oportunidade ainda de aprofundar. Tá? Do tipo, a pergunta, por que tanta importância às políticas de currículo no mundo inteiro? Por que o Brasil passou, inclusive, a também adotar essa preocupação? Por que não didática? Tá? Por que não gestão? Tá? E se você vai para a concretude, o que a gente vê de mais amplo é parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais para toda e qualquer formação desse país. Tá? E o mundo interessado em questões de currículo. E vai mais uma pergunta. Por que isso? Tá? A gente vai ver aqui, no nosso esforço de concepção, que a centralidade do currículo é o conhecimento eleito como formativo. Estou falando de conhecimento, alguns chamam de saberes, outros chamam de conteúdo. Tá? Isso aí, a diferença é pouca, mas é bom que a gente situe isso. A centralidade são os conhecimentos, tá? Eleitos como formativos. Se é rigorosa essa frase. Alguém elege para alguém, para o outro, tá? Um conjunto de conhecimentos e atividades e valores eleitos como formativos. Tá? Mas o formativo é algo sempre valorado. Quando a gente conversa, por exemplo, com os negros, eles nos dizem, nós não nos reconhecemos esses conhecimentos curriculares que a tradição do Brasil passou a veicular há algum tempo. Indígenas, trabalhadores, crianças, juventude, tá? E aí a gente vai listando. Tá? Inclusive, esse é um ponto extremamente sensível para nós discutirmos a BNCC. Tá? Então, assim, portanto, a centralidade é a questão do conhecimento, das atividades que envolvem esse conhecimento. Tem vários nomes para isso, a gente vai entrar, inclusive, nas questões das competências, tá? Mas eleitos como formativo. Ora, se a gente pensa nesse cenário, a gente diz, mas por que tanto poder? Tá? Nessa questão das políticas de currículo. Movimento mundial. Portugal já fez, os Estados Unidos já fez, a França já fez, a Finlândia já fez, o Japão já fez, e outros países estão fazendo. O Chile, acho que já terminou. Há algo que a gente tem que colocar em pauta. Tá? Se um dia, tá, a matéria-prima era a fonte de poder do mundo, e a gente conhece a colonização desse país, e depois passa a ser a Revolução Industrial, né, quando eu saí da minha Itabuna, que fazia um pós-doutorado na Suíça, né, e que vi um país que não tem um pé de cacau plantado, e se é a potência de chocolate no mundo, eu me pergunto, mas por que isso? Esse país de 200 quilômetros de comprimento por 300 de largura, tá, tem essa potência toda e minha região está falida. Tá? A gente sabe que foi, na realidade, tá, uma opção pela industrialização, tá, de agregar ao chocolate, que, na realidade, é a potência do mundo hoje, entre outras potências. Tá? Mas, olha, hoje o cenário é outro. Mesmo que a industrialização seja uma falta de poder no mundo, e as tecnologias que implementam isso, a centralidade hoje é o conhecimento. E aí a gente já sabe por que hoje o currículo passou a ser estratégico para as políticas educacionais do mundo e do Brasil.
trata com questões de conhecimento e de saberes, e que não só envolve, né, o olhar do Banco Mundial, o olhar da Organização Mundial do Comércio, o olhar da ONU, mas o olhar também dos movimentos sociais, o olhar dos índios, o olhar da juventude, o olhar da criança e suas representações. Ou seja, aí tá uma arena possível, tá certo? De disputas, e se você vai aos livros de Tomás Tadeu da Silva, né? Nosso Miguel Arroio, os títulos é currículo, uma arena de disputas, currículo, um campo de algo assim. Tá? É porque o cenário é esse. Não é? É com esse cenário que nós estamos ligando. Bom, nós estamos no meio do furacão de uma pauta educacional que é estratégica para o mundo inteiro. Tá? Para algumas pessoas, as associações que eu pertenço, a Associação Brasileira de Currículo, né, o GT de isso está sendo até hoje algo inquietante. Isso se divide em dois grupos. Os grupos assim, não queremos nem saber disso, e um grupo assim, olha, tá? Poderia até não ter isso, tá? Mas se tem, né, nós vamos nos envolver para tentar qualificar. Esse é o grupo que eu faço parte. Bom, inclusive, eu tentei trazer para a Bahia um grande debate, ainda no governo Dilma, tá certo? Liderado, né, pela Prograde, UFBA, envolvendo aqui a Secretaria de Educação, para nós discutirmos de uma forma convidados de fora, de Portugal, da Espanha, mas as questões, né, do custeio, né, não deixaram que o grande encontro acontecesse para discutir, envolvendo os professores, né, currículo. Inclusive, uma das grandes questões de resistência nossa, ou seja, daquilo que resiste e propõe, essa ideia de resistência, é assim, a minuta que veio do Ministério da Educação não tocava na relação entre BNCC e formação de professores e prática docente. E aí, eu disse, olha, aqui a gente vai ter que rever isso. A gente não vai sediar um grande encontro para discutir base nacional curricular sem que formação de professores, até porque nosso grupo de pesquisa é currículo e formação de professores. Tá? Então, assim, essa é uma introdução que eu gostaria de colocar para a gente ir discutindo, tá? Pautado no que ali eu chamo de fundamentos, configurações, ressonâncias e apropriações possíveis. Foram, na realidade, adjetivações muito bem pensadas, a partir da proposta, tá, mediada pela professora. Bom, a BNCC, fundamentos, configurações, ressonâncias e apropriações possíveis dentro dos itens que me foram propostos. Tá? Eu sou muito responsável por aquilo que me propõe, tá? Claro, eu vou dar aqui a minha versão, que é uma conversação, no sentido de versões que podem, né, no coletivo, trabalhar com essas questões que nós estamos trabalhando hoje. Bom, começaria por algumas preocupações. Professor, 2 minutinhos. Esse microfone está ligado? É isso que eu acho. Tem que aproximar mais um pouquinho, parece que a bateria está fraca, eles estão tentando trocar. Pronto. Melhorou. Melhorou? Vamos trocar a bateria. E aumentar também o volume, né? Eu acho que eu senti aqui que o volume não estava Já pedi para alguém satisfatório. Vamos. Querem bolo? Não, obrigada. Esse está melhor? Eu acho que esse aqui eu ouvi melhor vocês falando na hora que você. Esse também não. Esse tá melhor. Pronto? Agora. Agora sim. Rose, você. Você e essa tecnologia, você tem. A arte e a Inclusive, sabe o que você fala? Você faz já. Pois é. A arte e a tecnologia também, gente. Bom, o primeiro ponto são as preocupações. Né? Assim, preocupações vinculadas, né, ao documento da BNCC e preocupações vinculadas ao que nós assistimos em Brasília. Tá? Foram várias preocupações e eu fico feliz por Rose estar presente, porque nós compartilhamos o tempo todo, né, com ela, um pouco com Marlene, né, sobre essas nossas preocupações. Primeiro, assim,
que a gente vê na BNCC é uma ambivalência sobre objetivos. E, inclusive, no encontro com as formadoras do MEC, eu percebi bem isso, além da conferência principal, né, da professora, que foram das que conceberam a BNCC, tá? Ora aparecia a BNCC como norma, tá? Ora a BNCC como orientação, ora a BNCC como inspiração, e aí me preocupava isso, porque eu acho que se é algo que vem do Conselho Nacional de Educação, se é algo de normativo, nós, mesmo com nossas capacidades de apropriação de qualquer lei, seja ela qual for, inclusive e as leis educacionais, tendo as escolas como centro de políticas, inclusive. A escola é um centro de política curricular. Se não foi ainda mobilizada, se não foi ainda instrumentalizada para tal, no bom sentido, tá? É porque nós não temos essa tradição. Mas o dia que a escola despertar para isso, eu tenho essa utopia, ela será um centro de política. O Stephen Ball, um grande estudioso da política do mundo, da Universidade de Londres, vai falar de ciclo de política, que ele retira a política simplesmente do macro e vai para as instituições no nível micro. Olha, ali se faz também política. Como que a escola não faz política? Faz. Tá? E ela tem todo o potencial, por exemplo, para criar sua autonomização, nós vamos falar sobre isso, tá? E até criar proposições para tal, tá? De como a escola pode se constituir um centro de política de currículo e formação. Tá? Vamos depois conversar sobre isso. Tá bom? Essas ambivalências, tá? Eu fiquei preocupado. Porque isso, assim, nós estávamos com, tanto no documento quanto na apresentação, com 800 professores, né, no auditório, e eu me perguntava como é que esses professores estão, tá, assimilando essas ambivalências. Tá certo? Quer dizer, como é que uma norma, né, eu acho que já era, inclusive, uma maneira de dizer, olha, nós não estamos prescrevendo o currículo, porque a história da prescrição curricular é perversa, tá? A ideia desde Bobbitt, no início do século passado, tá, era fazer currículo para o outro, sem o outro, e muitas vezes contra o outro, e isso aconteceu. Tá? Nós começamos a aprender a trabalhar a heterogeneidade, né, das demandas educacionais em currículo recentemente. Tá? E essa ambivalência me preocupou. Tá bom? Sim, de lá nós podemos tirar orientações, mas de lá nós podemos perceber aquele documento como uma norma. E isso, nós teremos que dar satisfações aos organismos reguladores educacionais do Estado da Bahia, inclusive, tá, a partir de uma norma. Quer dizer, nós simplesmente virarmos as costas a isso, né, prepararmos um problema para nós. E eu vou falar mais adiante sobre isso. Tá? Que essas normas orientam, né? Sim. Que essas normas inspiram, sim, tem coisas boas, inclusive, na Base Nacional Comum Curricular, que vem, inclusive, das diretrizes curriculares nacionais, que é um documento interessante, tá? Da educação básica. Bom, além dessas ambivalências, que eu fiquei preocupado, né? Que a gente não resolver essas ambivalências, eu acho que aqui isso já é uma preocupação propositiva, tá? Não é uma preocupação por si só, não é uma queixa, é uma preocupação que bate na proposição. E aí, como nós vamos resolver isso? Tá? Eu me lembro muito de uma frase de Zuma, aqui tem um nó. E eu olho para ele e digo, a gente vai ter que desatar esse nó. Tá? E a gente conversa mais na frente sobre esse detalhe. Né? Uma outra preocupação são as lacunas conceituais e compreensivas, né? Tomando o currículo como pauta. E aí eu queria dizer para vocês, isso é, inclusive, algo que na sala de aula, tá? Os meus estudantes da graduação, da pós-graduação, tá? Eu insisto, né, muito. Primeiro, a gente vê no cenário educacional, tá, os educadores, colegas nossos, dizerem assim, o currículo é qualquer coisa que acontece na escola. Não. Não. Tá? Isso é um saco de gatos. Tá certo? E por que não é aqui dando requinte pedagógico, não. Isso ajuda nossas colegas,
a entrarem no mérito das questões curriculares a partir de uma concepção como essa, para mim não ajuda, confunde. Tá? Porque, por exemplo, didática não é currículo, por mais que as duas coisas sejam extremamente relacionadas. Gestão educacional não é currículo, por mais que a gestão educacional tem que entrar no mérito do currículo. Entre outras pautas, tá? Da invenção pedagógica e das ciências da educação, como psicologia, sociologia, antropologia, etc. O currículo tem um campo histórico que é longo. Platão e Aristóteles já falavam na Grécia Clássica em currículo para organizar saberes para a sociedade grega. E a gente não pode dizer que é qualquer coisa. Você perde o campo que tem um conjunto de pautas de aprofundamento que é fundamental. Currículo, aí você vai para o outro extremo. É o documento que está lá na escola para orientar os professores em termos dos conteúdos que você está reduzindo o currículo àquilo que um dia nós chamamos de forma miserável de grade curricular. Grade vem do grego grata, aquilo que está engradeado, o currículo vem do verbo latim correre, aquilo que corre. Engradear o que corre é uma miséria semântica. Não dá em nada. O problema é assim, do momento, tá? Dessa questão. Tá? É que para a gente superar a ideia de que currículo é qualquer coisa que acontece na escola, essa dispersão total, ou a ideia extremamente reduzida de que currículo é aquele documento que está lá, tá? As pessoas começaram a tentar, e eu compreendo muito bem, uma saída para isso. Currículo é o caminho, eu vi isso na exposição da colega lá do MEC, tá bom? Currículo é percurso, tem vários autores, inclusive bons que falam disso, percurso. Currículo é itinerário. Meus caros, minhas caras presentes aqui, todos esses conceitos vêm da tradição da física newtoniana, de como ele estudava o deslocamento dos corpos. E Newton, tá? Em termos de física, é história. Tá? Você vai para Einstein, você vai para Heisenberg, você vai para Prigogine, você sabe que um corpo, na sua trajetória, ele se encontra com vários outros corpos, ele perde energia, ele gasta energia, ele adquire energia, ou seja, é de uma complexidade enorme. Então, a ideia de percurso é a ideia de que já está traçado. Não serve para nós. A ideia de caminho é o que está traçado. Não serve para nós. Tá? Inclusive, nos debates epistemológicos de Edgar Morin, ele vai dizer, olha, a questão não é o caminho se faz ao caminhar. Aí que é legal. Bom, a ideia de itinerário também está traçada. Não interessa. Essas lacunas conceituais incompreensíveis, por mais que a gente compreenda essa tentativa de sair da ideia de grade, tá? Ela não faz a leitura o tamanho da complexidade que é a questão curricular, que eu vi diversas narrativas aqui na hora das pessoas se apresentarem. Olha, nós estamos lidando com o desafio, tá? Não ficou muito explícito que desafio, mas no implícito a gente compreendeu o que as pessoas queriam dizer. O que isso significa, por exemplo, uma política pública, de complexidade, de encontro, de desencontro, de dificuldades, etc, etc, etc. Tá? E aí, mais à frente, eu vou me aventurar em me expor e dizer para vocês o que eu proponho como um conceito de currículo. Não é só para a gente... Mas, olha, isso é o sentido com o qual eu posso agir. O sentido para me ajudar a agir. Tá? O currículo, ao mesmo tempo, um campo teórico, um campo de pesquisa, mas um campo eminentemente prático, no sentido mesmo da necessidade de ações e intervenções. Bom, então, essas dificuldades conceituais estão aí, que me preocupa até que isso eu vi tanto no documento da base, como eu vi na colocação das professoras, no discurso dos professores, das professoras, convidadas para... E aí minha preocupação foi enorme, eu dizia, meu Deus, 800 colegas ouvindo isso. Tá? Estava junto de mim, tá? A gente estava pulando da cadeira o tempo todo. Não porque as pessoas estavam erradas, não. É porque, no presente, tá, isso já não tem mais, tá, consequências. Tem um sociólogo da diáspora jamaicana, chamado Stuart Hall, tá bom? Diz assim, tem determinadas palavras que não são mais boas para se pensar. A gente tem que colocar elas sob rasura. Ou seja, não é para jogar fora, não, sob rasura. Tá? Para dizer assim, olha, não dá mais para pensar a complexidade.
tá? Do que a gente está pensando no presente. E, caros professores, colegas presentes, nós educamos para o presente, para o contemporâneo. Tá? E essas concepções de currículo, elas não nos oferecem a oportunidade de ser uma concepção pertinente e relevante para as lutas contemporâneas com as quais nós iremos travar para implementar uma base nacional comum curricular que dê à Bahia, tá? Uma refinada qualificação que eu não sabia do currículo Bahia. Eu acho que foi com o Roberto, conversando lá com o companheiro lá do hotel, porque ele me deu notícia do currículo Bahia. Eu disse, ó, que oportunidade maravilhosa. Tá? Nós temos agora, inclusive vou conversar com vocês sobre isso, que oportunidade transversal, indireta, que a discussão da base nos deu agora, tá? Discutirmos isso que é a centralidade do mundo hoje em termos de pensar a educação, tá? Não é a única, mas o mundo elegeu como centralidade, ou seja, o contemporâneo. Tá? Dificuldades de compreensão sobre a função das políticas de currículo e do político no currículo. É outra questão, já que a gente está trabalhando eminentemente com uma política de currículo. BNCC, né? Base Curricular Nacional, BNCC. É uma política de currículo. Tá certo? E aí, o que eu quero conversar com vocês? Eu tenho uma historiazinha para contar para vocês do que aconteceu no nosso grupo de trabalho lá em Brasília, quando nós fomos para as salas. Tá? Essa dificuldade de compreensão sobre a função das políticas, ora coloca uma política de currículo funções que ela não tem. Tá? Ou seja, vai salvar a educação. Perdoe-me se eu decepcionar vocês. Tá? Mas nós estamos tratando aqui com políticas de currículo, e a nossa competência em fazer uma política de currículo significa dizer que temos que saber nossas possibilidades e os nossos limites. Porque, por exemplo, a economia e a educação é uma área fundamental para nós. Sem tá? financiamento. Sem financiamento, o currículo não roda. Sem tá? estrutura na escola. Não sem acontece. formação de professor. Não acontece. Obrigado, Zuma, pela sua complementação. É isso que eu gostaria de colocar. E qual foi a dificuldade que nasce nos nossos encontros? Né? Quando eu coloquei isso, né, a decepção foi enorme. Por quê? A narrativa que existia dentro da nossa sala era uma narrativa assim, olha, vai resolver os problemas da educação da nossa casa. Vai resolver os problemas da formação de professores, vai... E quando eu coloquei isso, percebam, eu já coloquei para vocês, não se decepcionem com isso. É assim, o que é o realismo com o qual nós estamos lidando, né? E as possibilidades que nós vamos buscar criar para trabalharmos bem com esse realismo. Bom, quando eu coloquei isso, que o grupo de Fortaleza estava bem forte na nossa sala, ouviu, ficou muito chateado. Porque a narrativa, isso seria uma panaceia, ou seja, um remédio universal dos males da educação. Cuidemos disso, porque essa é uma tradição nossa. Um dia o construtivismo vai resolver todos os problemas da educação do país. Um dia o P iria resolver. E nós aprendemos muito na dor que não é assim. Tá bom? Podemos congregar outras áreas para trabalhar com isso. Tá bom? E, quer dizer, essa função da compreensão das políticas como algo bem focado. Estamos tratando de currículo, vamos estudar essas coisas bem estudadas, todos nós. Roberto, por exemplo, não li ainda a base do ensino médio, cavando um tempo para criar uma vida e ver acompanhando a discussão, eu preciso ver como é o final dessa construção. E a questão do político no currículo. Tá? Minha gente, isso a gente percebe até entre nós, professores. Essa disciplina aqui é minha, viu? Ninguém toque a mão, porque sou eu que entendo. Tá? Quer dizer, isso é um mínimo de exemplo concreto, hiperrealista, de que nisso tem poder. E a gente pode ir. E o poder do sistema de governo atual que propôs a BNCC, possivelmente seria uma outra forma se fosse no governo Dilma. São formas diferenciadas de ver a educação. A gente está vendo aí. Agora mesmo, a gente está com uma preocupação enorme no que concerne a ideia de que a formação de professores deverá ter como pauta fundante a BNCC. Não, também.
Mas não. Tá? Senão, o que a gente vai... Isso, o que aconteceu nos Estados Unidos? A Base Nacional Comum Curricular Americana foi, né, uma concepção de currículo pautada na população branca, burguesa, né, os evangélicos norte-americanos, e que deu no que deu. Índios não têm voz, não teve lá. Negros não tiveram voz e trabalhadores não tiveram. Se criou uma base hiperelitista de segregação. Aliás, isso não é novidade, porque a gente sabe o que está acontecendo lá. É isso que está acontecendo lá. Né? Os americanos optaram, né? Não sei se o sistema eleitoral lá realmente reflete aquilo, mas está lá. Bom? Então, assim, o político do currículo é simples. O currículo, conhecimento não tem neutralidade. Imagine o conhecimento eleito como formativo. Pessoas, homens e mulheres, que se preparam nesse campo, bem ou mal, tá? Se reúnem, tá? Consultam, às vezes não, às vezes sim. Tá bom? Se não mede por decreto, praticamente ninguém foi consultado, saiu. Tá certo? Isso não devemos nunca repetir, né? Uma ideia de democratização do conhecimento curricular, mas conhecimento sempre tem poder. Não vê poder como uma coisa ruim. Tá? Pois não. Uma observação, que diz respeito à questão da base, da questão da inteligência recente, eu acho que a gente também precisaria ter um pouco mais de cuidado para não correr esse risco de acirrar um abismo que já está colocado, né? Em 3 etapas, né? Da educação básica e superior. Quando a gente coloca no manifesto que a gente, em detrimento de não trabalhar só a base, né? Parece que a gente quer anular a base na escrita mesmo do manifesto da FEB, a gente perde talvez essa perspectiva que você assume, né? De usar o cenário que está dado para qualificar os currículos dos estados e ainda trazer o que a gente deseja para a sociedade. Me preocupa um pouco, sabe? A gente tem um afastamento da universidade, de se olhar para o que está acontecendo no dia a dia da educação básica, que é a partir da base da sua. Eu tenho uma professora, Tereza, tem uma concepção que é isso assim, tá? Vamos nos apropriar já que é uma norma. A ideia de apropriação, a ideia de aplicação, não. Tá? Jamais a gente vai aplicar. Vamos nos apropriar inteligentemente em todas as perspectivas disso e vamos qualificar, já que é uma norma. Poderiam fazer com uma diretriz, com os parâmetros, etc, etc. Temos todo o direito de debater. No início fomos a favor, mas dada a condição objetiva, né, de uma lei, de uma norma, vamos, né, nos apropriar. E a ideia é essa, ou reapropriarmos, né, seria mais preciso ainda, dessa perspectiva. E isso não é um ato individual, porque a educação, como qualquer ato humano, depende de cultura, depende de contexto, depende de processos, né, ideológicos, saindo do debate fechado de ideologia, né, política, etc, etc. Tá? Depende de vocações do mundo do trabalho, vocações do mundo da produção, tá? Vocações políticas, vocações climáticas, geopolíticas. Ora, me parece que o movimento aqui, inclusive, é esse, de nos preparar para pensar esse país chamado Bahia. Tá? Na sua diversidade, no seu tamanho, isso aqui é um país. Na sua lindeza, tá? na sua beleza. Tá? Eu, às vezes, gosto de subir o Nordeste visitando os amigos nas férias, né? Gosto dele, vou fazer de novo. Tá? E fico incomodado quando chego em alguns lugares, como a João Pessoa, que tem muitos parentes por lá, né? Foram os baianos lá da família para lá, casaram com algumas paraibanas. E assim, a Bahia não é Nordeste. Eu digo, por que não é Nordeste? Eles têm essa percepção, muitos deles, né? Não, você não. Por quê? Não, vocês, olha, a música já não é muito próxima de nós, a comida, você está falando da Bahia ou você está falando da propaganda do Recôncavo e de Salvador, que diz que é a Bahia? Para lá, o sotaque é tio mesmo e começa a se aproximar de Alagoas, etc, etc. Se você vai para Itabuna e vai para o Extremo Sul, né, começa né, tanto que as pessoas dizem, você é baiano, e por quê? Porque sou assim, mas sou lá do sul, da Bahia. Tá? Você se aproxima, né, a oeste da Bahia, você vai lá, perto de Goiás, já Barreiras, por exemplo. Quer dizer, somos um país com todas as complexidades daí advindas. Ou seja, nós temos a enfrentar nessa implementação um conjunto de demandas, tá?
que a ideia de base, como a ideia de homogeneização, a gente não pode de jeito nenhum se inspirar nisso. Senão, tá? A ideia, talvez, eu já vi esse termo, inclusive, de coesão, tá? De uma política de currículo para a educação básica, ou de uma maior coesão, tá certo? De uma maior aproximação, eu acho que é uma boa inspiração. Tá? Inspiração sempre vista como movimento. Tá? A gente se identifica com algumas coisas e vai se movimentar. Tá bom? Sempre sabendo que nós vamos discutir com essas regiões. Eu vi a Zuma dizer assim, olha, num grupo de tal município, não me lembro o que foi que ela disse, né? As pessoas não querem muito a questão das competências, não. Nós vamos nos defrontar com isso. Isso não é para assombrar, não. É para negociar, no bom sentido da negociação. E até para ficar feliz, né, professor? Até para ficar feliz. Tem alguém que está atento lá, né? A escola está atenta. Eu sempre digo que nas questões das implicações nossas com nossas coisas da educação, a nossa erótica nunca está fora. O nosso desejo. Tá certo? No linguagem psicanalítica, né? Nunca está fora, está dentro o tempo todo. Bom, então nada de currículo é neutro. As pessoas intencionadas, né, inspiradas, mobilizadas por suas demandas, por seus interesses, eu acho que a Bahia fará isso, né, nesse movimento. O terceiro ponto é o perigo de recair em processos reducionistas, homogeneizantes, já falei isso, né? A questão da diferença e das identidades no currículo. O que está lá na base, tá? E que eu mencionei, respeitar as diferenças. Literalmente não basta. Literalmente isso não é nem meio caminho. Tá? As diferenças não querem só respeito. Respeito, acolhimento, aprender com. As relações interculturais cada vez mais se enriquecem quando se encontram. Pode ter curto-circuito? Pode sim. E até é bom que tenha. Tá certo? Mas é necessário que a gente, né, no documento, fala, e nós ouvimos isso em Brasília, tá? Essa repetição, respeitar a diferença. Esse é um movimento que pode ser intencional. Tá? Porque a prefeitura, o plano municipal de Salvador preferiu diversidade do que tocar em questões de gênero, tocar em questões étnico-raciais, e isso não foi à toa. Tá? Dentro desse estado que é um país, em termos de diversidade, né, de sotaque, de linguagem, de forma de ser, etc., entre outras coisas, né, onde nós temos quilombolas, ciganos, indígenas, sertanejos. Tá? E aí, como aprendermos, nós estamos ainda aprendendo a trabalhar com a diferença. A diferença ainda nos assusta bastante. Eu sou psicólogo de formação. Tá? Não traí a minha psicologia de vez, não. Ainda vou lá, né? Psicólogo, colega da Polícia Militar durante 9 anos. Tá? Eu vi o CPM discutir a entrada das mulheres na Polícia Militar. Né? Uma discussão bacana que mudou essa instituição. Tá bom? É fundamental nós pensarmos assim. Né? A gente vai ficando um pouco mais gasto, vai virando contador de história, mas é uma síntese. Certa vez, eu estava num avião daqui para o Rio de Janeiro, e com um congresso de currículo, duas meninas, Lucinha, sentaram ao meu lado no avião, estavam no corredor, e começaram a namorar, e as duas, e a intensidade do namoro foi aumentando. Eu acho que eu contei na sala de aula, sei lá, no MP para vocês. Eu estava com o meu computadorzinho na mão, eu não conseguia mais prestar atenção ao que eu estava escrevendo. Eu tive que parar a minha escrita, fundamental, preparando a minha fala lá no congresso, psicólogo, e eu me perguntava, né, o que é isso? Você que hoje tem um discurso de toda forma de amor é válida, está desse jeito por quê? O meu corpo e os meus arquétipos da minha velha Itabuna não vão simplesmente desaparecer. Eu tenho que aprender muito mais. Eu tenho que aprender muito mais. Tá? Isso não é só comigo, é com a sociedade, né, machista, com a sociedade, né, racista, tá? Entre outras questões vinculadas à exclusão. Mas se não fossem duas meninas, professor? Podia ser duas meninas. Né? Se fosse o menino e a menina? Menina? O sentimento seria o mesmo? Eu diria a você que seria quase nenhum.
Às vezes eu me pego assim também. Eu mesmo me faço essa pergunta. Meu Seria Deus. quase nenhum. Porque o que foi dito a mim desde os meus arquétipos infantis é que o normal, né? Só que no discurso, na minha preparação de psicólogo, no enfrentamento dessas questões, até como psicólogo, isso não é muito bom. Mas, infelizmente, né, perto do meu corpo, tá, eu vi os meus arquétipos de atualidade. Bom, vamos... Tá, ok. Vou dar uma limpezinha aqui, querido. Vamos ao próximo, por favor? Preocupações. Ainda, a ausência da relação profunda entre currículo, prática docente e formação docente. Não vi essa profundidade nem no documento, tá? E nem vi nos discursos dos nossos colegas que vieram, né, trabalhar conosco em Brasília. Fiquei extremamente preocupado. Por quê? Porque essa foi uma reação minha. Quando a primeira versão da base estava sendo construída no governo Dilma, tá? Tentando se construir, foi dizer, olha, a gente não faz esse encontro se vocês não tiverem, na pauta, inclusive, né? Na minuta, já tinha uma minuta, né? A relação profunda entre base nacional comum curricular, prática docente e formação docente. E me preocupa a ausência disso, tá? Me preocupa, assim, uma incompreensão do que seja atos de currículo. É um conceito que nasce no nosso grupo aqui na Universidade Federal da Bahia, nossos estudos sobre currículo. A ideia que currículo ultrapassa o documento. Tá? A ideia interessante que currículo é feito por homens e mulheres intencionados em qualificar pelo conhecimento organizado a formação. A ideia de que os estudantes são atores e atrizes curriculares, por favor, atores no sentido daquele que tem a capacidade de agir. Tá? E autores também. Bom, que nós, professores, somos atores e atrizes e autores curriculares. E veja a forma de adjetivar. Curriculantes. Fazedores de currículo. Porque na sala de aula, nesse momento aqui, nós estamos fazendo currículo. São debates e proposições. Portanto, nós estamos agindo, propondo, alterando a cena da proposição de uma política. Responsavelmente, mas sim. Porque somos capazes de interpretar. Não somos idiotas culturais. Nenhum professor, nenhuma mãe, nenhum estudante que se envolva com relação ao conhecimento organizado para formar pessoas, que chega com sua filha na escola, professora, por que minha filha está se alfabetizando por esse método e não aquele? Esta mãe é uma atriz curriculante que a escola deve ouvir. Tá? Quando a escola, né, construir a sua autonomização e criar, inclusive, dentro da sua instituição, tá, um lugar para se pensar currículo, não depois que o MEC dá um susto. Ou que a secretaria cria uma resolução. Mas que a escola pense periodicamente seu currículo, sua didática também, por que não? Tá? Não vamos ser, né, por mais que eu seja apaixonado pelas questões de currículo, né, a gente tem que saber que isso está relacionado. Bom? Então, assim, a ideia de atos de currículo é para se retirar, tá, a compreensão de que currículo é aquele documento orientado por um outro documento que é uma norma, uma resolução, tá? E que nós, professores, devemos aplicar. Desculpem, a minha, né, meio que, meu tique nervoso em relação a algumas palavras. Esta palavra é uma palavra famigerada. Nos coloca como aplicadores, não, nós somos pensadores e práticos de currículos. Nós produzimos atos de currículos responsavelmente. Responsavelmente. Mas podemos acrescentar ao currículo. E quem é o professor que não acrescenta? Tá? Pode ser até que eu discorde dele, mas quem é o professor que não acrescenta? Ó, é fundamental que se pense dessa forma. A ideia de atos de currículo, que não é propriedade privada nem da escola, nem de nós professores, nem das políticas de MEC, tá? Nem do Conselho Nacional de Educação,
mas todos nós, em alguma medida, somos atores e atrizes e autores curriculares. Eu achei interessante no fórum da Undime, onde uma das palestrantes já falou, vamos parar com isso, a gente não implementa a base. A base não se implementa, a base já é a base. Agora, no nosso fazer lá, pensar o currículo, a gente pode tomar ela como referência para alguma coisa. Implementar a base, a gente já disse que é uma base que foi homologada, então ela trouxe uma discussão um pouco nesse sentido. Então essa ideia de atos de currículo é muito cara. Por quê? Porque o currículo nós vamos ver na sala de aula se movimentando. Tá? Não é tudo que acontece na sala de aula, não. Onde é que está o conhecimento eleito como formativo, que a gente chama de conteúdos, que vem lá do livro didático, que vem, né, recomendado por uma base curricular nacional, tá? Comum curricular nacional, que vem pelo plano do trabalho do professor, esses conhecimentos organizados, isso é currículo. Mas isso, né, se movimenta, tá? Isso cria discussões. Eu adoro que meus alunos me interpelem, porque eles me ajudam a produzir meus atos de currículo com uma riqueza que eu não tenho, né, como agradecer o tempo inteiro, que eu escrevo muito com meus estudantes. Tá? E o tempo inteiro, né, eu diria, predominantemente, o estudante é colocado como idiota cultural do campo curricular. Não é ouvido. Dificilmente é ouvido. Assim, como ouvir tanta gente? Temos tecnologias para tal, as representações, né, etc, etc, etc. Tá? Já temos tecnologia para tal. Tá? Ainda nas preocupações, realçam o executivo de um dado modelo curricular. É outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Você está bem atento ao tempo. Em currículo, nós temos uma tradição que é nossa, não apenas nossa, assim. Só dar um exemplo, temos hoje de 8 a 10 modelos curriculares contemporâneos. Tá? A saúde adora currículo por problema. As escolas já vêm experimentando currículos por projetos. As prefeituras implementando currículo por ciclo de formação. Tá? O mundo do trabalho e o Ministério da Educação há muito tempo que vem não orando essa questão da competência. É um modelo de currículo. Uma proposição curricular. Tá? Reconhecimento de saberes também. Exatamente. Quer dizer, você tem vários modelos curriculares. O que me preocupa é quando a gente imagina que um modelo por si só será capaz de resolver as questões fundamentais e a complexidade de uma qualificação de um médico, de um professor de geografia, de história, de biologia, quando, na realidade, isso é assim, uma tentativa de trazer um certo purismo de corporação teórica e de modelos. Por que, e aí eu vou perguntar para vocês, porque nós vamos, isso já é propositivo, por que a gente não pode, na base nacional comum curricular, viver experiências de currículo por projeto? Aliás, é fantástico isso. Né? Mobiliza os alunos de uma forma maravilhosa. Tá? Cria a interdisciplinaridade sem a gente ficar perguntando se a ITA é melhor, se a trans é pior e tal. Cria isso. Tá? Os alunos, né, acordam as fontes, criam novas linguagens de apresentação, teatro, tecnologia, eles ficam realmente excitados com essa produção de conhecimento, além de simplesmente estudar as fontes. Estuda as fontes também, vai para o livro também, mas vai para a prefeitura pegar mapa, mas vai para... Por que não? Mas qual esse é modelo de base impede isso? Não, é isso que eu estou dizendo. É propositivo já para nós. Já estou fazendo uma... que nós... Por quê? Isso eu estou fazendo uma antítese. Há uma tradição que existe. Por exemplo, a maioria dos cursos de medicina, currículo por problema. Quando me chamaram um dia para debater curricular, eu mencionei. Por que um modelo só, e vocês acreditam que esse modelo? Tá? Por que só o modelo com competência em alguns lugares? E qual é a minha inquietação? Né? Eu, quando escrevi esse primeiro trabalho, publicado pela Vozes, né, que é um trabalho que eu adoto na turma de graduação, toda vez que eu apresento um modelo de currículo nesse livrinho aqui, eu faço essa alusão. Né? Não imaginem que um modelo só traz a luz e a felicidade. Todo modelo, como toda teoria, como toda invenção, tá,
ela tem seus limites, eles têm seus limites. E se tem seus limites, são faltantes. Se são faltantes, precisam de complementos. Por que não? Tá? Pasmem, por exemplo, que isso existe na universidade de forma violenta, vocês que passaram pela universidade muito bem disso, tá? Eu, recentemente, tive uma mestranda que, na hora de se matricular, não conversou comigo, né? Fazendo mestrado, começando na universidade, se deparou lá com a disciplina de um professor que disse a ela assim, mas o que você está fazendo na minha sala que você está querendo? Não tem nada a ver, para mim não se queria ir embora daqui. Porque é de uma corrente diferenciada. A gente encontra isso. Tá? Mas isso assim, é, na realidade, um certo exemplo de como a gente cria corporações, tá? Que acham que há um purismo. Lembra quando a gente chegava, eu sou construtivista. Sim, só Piaget, será? Tá? Dentro do ato complexo de aprender e de se formar. E onde está o desejo freudiano? E onde está a emancipação paulo-freireana? Tá? Onde essas coisas jogar fora, porque você é construtivista, e aí nós aprendemos a fazer isso, e às vezes, pensando ou não, a gente vai nessa direção. Não, tem que ser isso, a palavra de ordem é essa. Tenho muito medo disso, porque isso não vai dar num bom lugar. Por uma coisa óbvia, nenhum modelo, nenhuma teoria, eu não estou propondo para nós que façamos salada de fruta indigesta. Não é isso. Nós temos que pensar qual a relevância, qual a pertinência, nós chamarmos outras experiências de modelo curricular para dar conta da complexidade, da singularidade das nossas demandas. Problema nenhum nisso. Isso é rigor ético. Agora também, professor, que essa seja uma decisão da escola, do coletivo da escola, não nem minha, nem sua, nem do MEC, nem quem quer que seja. Acho que precisa acontecer a escola tomar essa decisão. Mas, veja, Zoma, isso também não nos proíbe de nós, né, mobilizarmos, de nós provocarmos, porque se existe essa tradição que criou hábitos, e às vezes na universidade isso é violento, tá? E a universidade nos forma, né, professores em geral, né, na maioria. Às vezes a gente vai com isso, pensando, inclusive, que é muito natural. Se não tiver alguém que provoque, ou que mobilize, de certa maneira, mas não que diga, tem que ser assim, ó, ou esse, eu quero, aquele outro. É interessante. Porque tem mais isso. Aquele que diz é assim. Infelizmente. Mas não queremos mais isso, né? Tomara que eles não apareçam mais, são fantasmas que ele quer exorcizar. Obrigado, Zuma, pela sua colaboração. Uma outra preocupação, além dessa questão do modelo único, né, não explicita de forma clara, no caso da base, inconsistente, e que perspectiva de experiências se referencia. Tá, Rose? Lá na educação infantil, outra colega da educação infantil está aqui? Não, está não. Por exemplo, né, de que perspectiva? Porque nós sabemos que o debate sobre experiência é policêmico. Tá? Se tem desde o Larossa, que é o mais conhecido aqui, debatendo, né, até os trabalhos de Nova, né, formação de professores, Marie Christine Rousseau na Suíça, também a ideia de formação a partir da experiência. Eu trabalho com experiência tanto na pesquisa quanto nos livros de formação. É valoroso para mim. Mas é preciso que a gente saiba de onde nós estamos partindo, tá? Para nos expor e até dizer outra assim, vamos discutir se não tem outra perspectiva melhor. Eu não sei, mas olha, me preocupa. Né? Aliado à concepção de currículo por objetivo de aprendizagem, que é algo assim. Eu, quando olhei a primeira vez, fiquei inquieto. Meu Deus, o objetivo de aprendizagem é lá dos anos 50. Tá? Quando o Bloom, lembra de Bloom, né? A gente lá em Brasília. Quando o Bloom recomendou para a gente aqueles objetivos com aquela lista de verbos, tá? Qual é o perigo? Porque eu não estou prescrevendo o que tem que mudar. Eu coloquei o item, preocupações. Tá? O que nós vamos fazer? Algo que assim, vamos olhar a experiência, os campos experienciais, e a gente propõe um planejamento por objetivos, né, que é uma tradição curricular da metade do século passado. Tá? E, por favor, não pense, por exemplo, que essa preocupação entre nós aqui é algo de análise simplesmente da base. Tá certo? Eu sou muito franco, inclusive, com a minha casa, com a minha cozinha. A minha faculdade de educação, nossa, né? Até hoje tem um currículo, mais ou menos de 30 anos pensados. Né? Mas que o modelo, além de ser um modelo do século XIX,
tá certo? É um modelo totalmente equivocado, porque fala em competências e lista disciplinas. O modelo por competência aparece contemporaneamente para superar, tá, a hiperdisciplinarização dos currículos. Até hoje, aquele currículo está lá, né, e pessoas, né, que estiveram à frente dos colegiados não foram capazes de dizer, estamos incomodados, vamos mudar isso aqui. É uma vergonha para nós. Os alunos expressam isso. Curiosidade, você acha que tinha equivalência real do que as normas da base lá, e o objetivo desse competência? Porque ele quer nos fazer entender que tinha equivalência para a sua linha, né? Ter objetivo de aprendizagem e competência. Assim, para a gente pode falar sobre isso, né? Qual a sua percepção sobre isso? Olha, veja bem, não necessariamente lá está dito dessa forma, nem que a gente deva fazer isso. A resolução ela equivale competências a direitos de aprendizagem. Assim, aí é outra coisa. É direito de aprendizagem. Aí é outra coisa. Isso não. Fazer compreender que existe Assim, a ideia de competências que elas colocam lá, e aí, assim, eu não estou lembrando o nome da nossa professora do grupo. Me perdoe, ela me perdoe, porque eu não gosto de fazer isso. É bom ver se... ela foi muito interessante quando, por exemplo, parte do nosso grupo disse, olha, a gente não está muito simpática essa coisa de trabalhar por competência, tá? Também não disseram por quê, tá? O que seria uma oportunidade boa até para a gente, né, discutir, tá bom? Eu percebi que era um movimento, agora não consegui saber por quê, ninguém chegou até a mim e disse, olha, por que a gente não quer, tá? O que a professora dizia? Olha, tudo bem, porque essas competências, de alguma forma, elas estão diluídas, tá, lá nos direitos de aprendizagem, tá bom? E se vocês simplesmente não quiserem listar, não vai fazer diferença nenhuma. Qual é a minha preocupação? Eu só segurei isso para Zuma e para Índia, né? Se nós estamos lidando com uma norma, e essa norma aqui também terá que ser, né, aprovada, até que ponto nós podemos... Só isso. Tá? Se retirar de lá, problema nenhum para mim. Então, eu vi assim, uma interseção... Mas, a norma, o parágrafo único do artigo 3º, na minha cabeça, ela está dizendo que a gente tem certa liberdade. Sim. Tem muita liberdade. É isso que eu estou colocando. Você tem muita liberdade. Muita liberdade. Tá? O problema é assim, vamos argumentar por aí para que a gente possa... Né? Porque qual é a questão? É que a gente não se depare com outras interpretações conservadoras de política que existem em âmbitos gerais. Tá certo? Olha, gente, eu entrei na reformulação de currículo da nossa pós-graduação lá na FACEL UFBA, né? Vocês sabem que tinha muito, agora menos, estrela, tá certo? Conservadores, eu levei 2 anos e eu vi o que era esse processo cotidiano de negociação dentro do colegiado para aprovar, dentro com os professores para poder, né, ir trabalhando as suas áreas de conhecimento. É um trabalho árduo, minucioso, que dá... A gente tem que ter uma capacidade de argumento muito grande. Só esse o meu receio, sabe? Até que ponto a gente não vai encontrar essas resistências maiores ou não. Isso é para se pensar. Tá? Quanto à presença ou não das competências, para mim, tá? Isso é de menos. Porque, de fato, eu fui ler, tá? Estão pleiteados um conjunto ali de coisas, né? Como interseção. Tá bom? Agora, Roberto, acho que tem um ponto, e aí me angustia também, Tereza, porque assim, nós não sabemos quais são as concepções conceituais que nutrem a base. Isso não está explícito, entende? Porque conceito de competência, a gente tem várias formas de traduzir. Né? Até no esvaziamento. Essa ligação ao objetivo de aprendizagem parece um uso superficial, sem uma definição efetiva de o que é essa coisa que se chama de competência. Então, acho que vai ser um desafio. Eu e Graça nos deparamos com isso, por exemplo, no grupo de arte, porque surgiu o conceito de arte integrada. Conceitualmente, a categoria arte integrada não tem uma construção efetiva. Entretanto, se põe na base como uma categoria conceitual, que significa algo efetivo ao trabalho com arte. E não existe. Tanto que no grupo de arte nós estamos comentando as discussões e a ideia que ficou lá é que se conseguisse definir esse conceito ou se criar esse conceito em função do desenho que se quer. Então, acho que é um desafio para nós aqui. É assim, a base tem essas lacunas, ok.
Mas e nós? Quais são as nossas escolhas? Quais são os nossos laços conceituais? Então, quando a gente fala de currículo, a gente está no diálogo com o Roberto, e ele traz uma conceituação. E isso já me tranquiliza, porque sabe de que lugar a gente fala currículo e o que é currículo. Qual é a visão Bahia de currículo, né? Mas qual é a nossa visão de competência? Qual é a nossa visão de objetivo de aprendizagem? O objetivo de aprendizagem é década de 70 disseminado. Então, assim, a gente usa objetivo de aprendizagem, a gente muda o termo para aprendizagem dos saberes, ou não muda nada e continua com habilidade, sei lá. Mas tudo isso eu acho que precisa ser ancorado em uma referência conceitual para a gente dizer, olha, a nossa escolha epistemológica foi essa, né? O conceito é esse, epistemologicamente a base é essa é a tradição conceitual que a gente diz, que aí é o que eu dá para a gente, né? O ato político, que é aí a gente sustenta, né? Pilares, né? O fato de implementarmos esse debate, é a ideia de atos de currículo, é o ato político fundante de como a Bahia se apropria desse debate e vai qualificar a sua proposta. Agora, aqui, a preocupação dentro desse contexto, que é também muito importante, é que um colega que está nos assistindo em Cândido Salles, e ele traz, é o nosso articulador, né? E aí ele traz essa preocupação. Como que nós vamos fazer chegar na ponta do nosso estado, do nosso país, Bahia, gostei desse termo, vou adotar, do nosso país, Bahia, essa discussão. Talvez seja até mais complexa, né? Do que a gente conseguir concretizar isso no texto, mas como que a gente vai estender? Sem definir as categorias conceituais, sem estabelecer quais são os nossos laços teóricos, epistemologicamente aonde a gente se nutre. Por exemplo, currículo a gente está com o Roberto. E as demais categorias, onde é que a gente se assenta? Nós vamos cair no discurso vazio também, e aí é muito fácil de que o movimento ele se fragilize, o nosso trabalho com o grupo se fragilize, o grupo se sinta perdido, né? Assim, qual é a coluna vertebral do currículo Bahia, do ponto de vista conceitual, né? Tem que ser flexível, tem que estar sempre aberto. Eu concordo plenamente com você. Agora, assim, é um itemzinho que eu gostaria da gente pontuar para a gente ir para esse desafio. Tá? Vamos chegar lá. Certo. E eu concordo plenamente com você. Se não chegar lá, a gente não... Nós perdemos o bonde. Tá? Nós perdemos o bonde. Isso não é bom. Eu fico desesperado. Vamos ver como é que aqui. Não, pois não. Mesmo que a gente tenha como opção, né, algumas concepções teóricas que irão sustentar o currículo, aí na sua fala deixa muito claro que esse currículo é um agir. Né? Aí eu complemento com o que o colega perguntou, ou seja, mesmo que a gente tenha as opções metodológicas ou teóricas, não há garantia que realmente esse currículo vai acontecer dessa forma. Porque depende muito do professor, né? Depende muito da concepção da escola. Então, a gente tem uma opção metodológica, mas, por outro lado, também, se não tiver opção metodológica, não há garantia. Pelo menos é uma visão que eu tenho um pouco negativa, nenhum dos dois lados vai garantir a efetividade do currículo. Na educação física, nós tivemos um problema sério. Em 2008, até a UFBA fez um encontro, e aí conseguiu trazer todos os coordenadores de diretrizes curriculares e orientações curriculares da educação física, e o grande problema foi, por exemplo, o Estado de São Paulo constituir uma boa base curricular, com cadernos pedagógicos do professor e do aluno, no entanto, não consegue, 60% dos professores não utilizam essa orientação curricular. Então, várias entradas para justificar isso. Né? O Estado de São Paulo, como já tem os grupos de pesquisas mais fortalecidos, essa briga pela opção metodológica é muito maior na escola do que aqui na Bahia. Então, se for pegar em Salvador, as pessoas que tiveram a sua formação vão entender a nossa concepção, mas as pessoas que não passaram pela sua formação nos grupos de pesquisa, né, com certeza também vão tentar desconstruir toda a proposta, dizendo que o ato político do currículo, né, optou por determinadas concepções. Então, esse é a grande trava, né, de ver o currículo em ato, né? O ato currículo. Olha que Nairo está lá no viu? Mas veja, esse é um desafio, tá, que nós temos que enfrentar. Não tem jeito, tá certo?
Se você não sensibilizar lá, tá, na escola, tá, nas escolas e nas regiões com as quais nós devemos trabalhar, tá bom? Vai virar documento. Só. Por mais que seja maravilhoso, interessante, tá? Por mais que isso não tem escolas privadas, né? Eu já fui trabalhar com escola privada, que eu procurei a base nacional as diretrizes curriculares, né, e tal, e as pessoas não conheciam, a grande escola de Salvador, e depois a diretora de forma constrangida, só estava aí na gaveta, mandei uma consultoria fazer, mas a gente não conhece e tal, vamos mudar essa dinâmica. Seus professores precisam conhecer o PPP da sua escola, o PPI da sua escola, senão, né, minimamente, o que você gostaria que mudasse não vai mudar, porque ela não vai entender por quê. Vai até dizer, olha, deixa eu fechar minha porta, eu faço como eu acho que é melhor, porque eu não tenho orientação nenhuma. Tá? E assim, eu não quero crer numa magia do processo de formação. Mas nesse momento, o processo de formação também é muito importante como política pública. Tá? O professor precisa de uma assistência formacional para poder justamente se sensibilizar, debater, se sentir implicado, tá? E ter coragem, inclusive, de avançar. Aqueles terão os mais conservadores, não tem jeito. Né? O que tem medo da mudança, tá certo? Não tem jeito, vamos encontrar em qualquer dimensão. Mas, olha, né, se a gente crê nessa política como uma política que vai qualificar, e a gente cria, né, os tentáculos para a gente chegar lá, a gente... Né? Eu, pelo menos, né? Eu me animo, né, por esse meio. Eu compreender que é um processo, né? E a educação nada acontece. É um processo mesmo, algo novo, uma proposição nova, por um período para ter mudança. Isso. Bom, ali, sobre a questão da concepção de competência, a Ruth já falou, né? E um outro desafio, né, é a questão da avaliação de estudantes, de professores e instituições. Por exemplo, né, quem trabalha com a ideia de competência sabe que a avaliação com o currículo por competência tem uma singularidade que muda totalmente o cenário pedagógico de uma escola. É verdade. Totalmente. A ideia de competência é a ideia de saberes em uso. E se sair disso aí, né, você elimina a ideia de competência. E como avaliar saberes em uso? Tá? Por mais que a gente tenha um avanço, tá, dos portfólios, das observações, tá, dos processos, tá, de criação de simulações, tá? Porque quem é que avança com a ideia de competência? Foi um debate que nasce do mundo do trabalho. Insatisfeito com a abstração da disciplina que é a mãe de todos nós, em termos de cabeça de pensar o mundo. Ainda continua. Tá certo? E a ideia de competência é, na verdade, e eu vou começar agora, não é tão difícil de entender. Tá? Na verdade, é um macro conceito, né, que tem a ver com saberes em uso, isso é muito forte. Tá? Muda muita coisa na nossa escola, né, da logística, das condições, tá? E que traz, de uma forma, né, a entretecer, tá, conhecimentos, habilidades, valores, transversalidades e processos de avaliação. Isso é uma matriz de competência. Você pode fazer simplesmente isso. Tá? E é preciso que isso funcione para ser honesto, minimamente para ser honesto. Tá? Óbvio que, por exemplo, a minha impressão é que lá na base a competência é quase que uma transversalidade. Lista aquelas 10, tá? E assim, olha, elas estão aí, né, de alguma forma, pleiteadas, né, nos objetivos, né, de aprendizagem, etc, etc, etc. É mais uma transversalidade do que, assim, devemos, né, estruturar currículos por competência. Daí, nós temos uma possibilidade de fazer nossas opções. Bom, pessoal, uma dúvida em relação a essa lacuna que eu também percebi em vários conceitos que foram apresentados. Seria difícil achar que foi uma negação ou um ato, uma lacuna fruto de um domínio conceitual, fruto de um embasamento intencional de quem estava propondo esse documento.
a gente poderia, por exemplo, achar que essas lacunas elas foram tendenciosas? A gente poderia entender dessa forma? Eu não faria essa inferência a priori, não, até porque eu sou muito cuidadoso. Pode não ter sido, pode ter sido mesmo desconhecimento. Desconhecimento. Pode. Estou dizendo você que pode. Não tem nenhuma. Porque assim, é uma intuição, é muito impressionista quando eu vi a professora apresentadora da base, quando ela não sai da ideia de currículo como caminho. Tá? E por quê? Porque está disponível, né, e a gente vai daqui a pouco ter acesso ali, concepções muito mais avançadas no sentido de chegar à concretude das questões curriculares do que dizer é um caminho. E até assim, é o caminho e a meta é a base. Eu fiquei mais assombrado ainda com isso. Uau! Inclusive lá no... Então, assim, eu digo, meu Deus, será que por mais ser professora de universidade me conta, mas isso não me engana nem me impressiona. Né? A USP. Olha, tem coisas horrorosas na USP. Tá? Tem coisas maravilhosas na Faculdade de Educação de Serrinha, que eu fui um dos primeiros professores lá e passei 10 anos, e tem uma história universitária maravilhosa. Inclusive, no grupo de Geografia, a gente trouxe essa pergunta, que a gente percebeu algumas lacunas conceituais, né? O desenho lá estava trazendo alguma dificuldade para entendimento, e a gente perguntou por que competência, já que a gente entende que competência é uma lógica muito voltada para a produção, pragmatismo lógico, objetivo, onde a prática da escola tem que ser pensada em cima da habilidade, do fazer, do comprovar, e a gente fica perguntando as manifestações culturais, né, e uma série de outras concepções importantes no processo educativo. E a gente perguntou como é que foi adotado e como é que eles pretendem conduzir essa discussão de competência, levando em consideração os movimentos educativos que existem no território brasileiro, que contempla outros pilares, outros paradigmas, né, formativos. E ele disse que, o professor que estava mediando o grupo, ele falou que a escolha por competência foi uma escolha que ele também tinha dúvidas, mas ele acreditava, ele até falou isso no grupo, que foi por uma questão política, que ele até usou o termo, pessoas grandes, isso não cabe a mim, pessoas grandes escolheram adotar a competência, até pensando mesmo nessa articulação internacional do Brasil dentro dessas políticas de educação. Então, segundo ele, foi uma escolha intencional pensando em questões políticas e que essa brecha poderia ser uma possibilidade para a gente trabalhar de uma forma que fosse pertinente dentro do que a gente entende que seria interessante, viável, oportuna, a necessidade do país e dos estados. Olha, eu não tenho informações para dizer assim, foi isso, tá certo? Pode até ter sido, eu não tenho, realmente eu não afirmo algo que eu não tenha clareza, ter conversado com as pessoas, como é que isso seria interessante, como é que isso surge, o que é a ideia de competências, por mais assim, que competência não é só isso que você acabou de narrar. Se você ler Felipe Renour, ele não fala nada disso, não gosta disso, entre outros autores vinculados à ideia de competência. E você pode muito trair essa base tecnicista da competência e criar algo interessante. Reconsiderar, recontextualizar, diria mais, trair a ideia tecnicista de competência. Tá certo? Isso é válido. Qual foi a intenção central de ter colocado? Pode até ter sido, mas eu não tenho informações que foi isso. Tá? Qual foi a ideia, né, que levou a, por exemplo, uma concepção de currículo tão anacrônica, tá certo? Para o que se debate hoje. Não sei se foi falta de informação, se foi opção, porque eu não tive acesso a como as pessoas fizeram, ao grupo que fez essa opção. Bom? Eu prefiro pensar que o espaço está aberto para nós construirmos. Sim. Há uma preocupação também, assim, por mais que a gente esteja pensando, e eu acho que é a ideia desse grupo, né? Está com várias representações de instituições de educação do nosso Estado. Estamos pensando que a política curricular aqui, né, que tem essa autonomia dada pelo dever de nós documentos educacionais do país, mas também temos que rever esse processo da colaboração da base, com todos os seus meandros, né, e modificações de propostas iniciais que o governo Dilma, e com a mudança da conjuntura política, ela modificou a perspectiva inicial dessa base. Mas ela foi legitimada democraticamente por todas as instituições, professores, de todo o país.
e que nessa proposta de base tem as competências e habilidades, e que também serão utilizadas como um pano de fundo para a elaboração de avaliações externas, por exemplo, como o próprio Enem. É uma preocupação estar questionando essas competências e habilidades que estão postas e que foram legitimadas por um grupo maior em todos os estados. Estivemos em vários momentos, como vocês estiveram, né, em março, em Brasília, e como se fosse, já foi um documento elaborado na coletividade no âmbito nacional. Minha preocupação é justamente isso. Qual o caminho do meio, né, de não negar as competências e habilidades, mas pensar na perspectiva do Estado de que a gente não perca essa perspectiva, por exemplo, de não trazer para esse estudante, por exemplo, do ensino médio, o que traz essa base, porque é isso que vai ser, por exemplo, cobrado para ele no momento do exame nacional. Não que isso tenha respaldar um currículo em cima do Enem, não é isso que eu estou falando. Mas isso traz esse pensamento. As avaliações externas, por exemplo, do SAEB, né? Também tem as suas competências legais, pode falar que o estudante tem que ter conhecimento para poder passar por aquele exame. Inclusive, são os exames que mandaram a nossa FITEB aqui no nosso estado. Então, a gente não pode ter perder de vista que essa política base também trará outros elementos para outras políticas de inserção, por exemplo, no ensino superior, no caso do Enem. Não é negá-la, mas também não ter esse cuidado de como repensá-la. Eu não tenho nenhuma dúvida do que se diz, que vai acontecer. Tá? As avaliações vão estar pautadas naquilo que a base resistência já está tendo uma resistência maior, mas as avaliações, né, no sentido maiores, ampliadas, de nós professores, da nossa carreira, vão ser pautadas por essa perspectiva. Eu vi a narrativa de uma estudante de pedagogia e disse, professor, eu já tenho outra licenciatura para fazer um concurso. Tá? E aí lá as perguntas já tinham um tom de interdisciplinaridade enorme. E o nosso currículo aqui não é um currículo de interdisciplinaridade. Que faço eu? Eu posso até discordar da interdisciplinaridade, não é o caso, tá? Mas, assim, eu tenho que, na realidade, o dever de trabalhar isso, senão, e agora? Como é que vai fazer? Isso aconteceu com minha filha. Quando disseram a ela, hoje professora da UFRB, né? Disseram a ela assim, no pré-vestibular, não esqueço nunca, olha, redação se faz no impessoal. Pessoal de português aí, tá? Se não for no impessoal, tá errado. E você não passa lá no vestibular da UFBA. Ela veio toda engenhosa, mas meu pai, não sou eu que faço, porque eu não posso botar eu, ou não colocar a minha... Pessoal, olha, eu vou trabalhar e volto ter uma conversinha rápida com você. Quer passar na UFBA? Quer aprenda a fazer assim. Quando você chegar lá, que você for escrever o diário do antropólogo, lá nas suas pesquisas, você vai ver que a antropologia usa a primeira pessoa. Todo explicado. Então, olha, faça uma estratégia com a qual você lute por aquilo que você quer e você consiga. Né? Não só porque funciona. Depois você pode até, como eu faço, essa coisa da impessoalidade, né? É uma tese positivista que não me convence, tá bom? E não convence mais o mundo, tá certo? Mas lá, não sei se ainda hoje existe isso, né? Mas tá lá. Gente, potências e possibilidades depois dessas preocupações. Né? Por exemplo, mobilização dos educadores para entrar no mérito, né, sobre concepções, políticas, propostas e modelos curriculares. Eu acho que isso é uma oportunidade. Tá certo? Esse otimismo que não é irreal, mas é possível. Tá? Possibilidade ímpar de transformar o movimento da base para implicar-lhe na formação docente. Não é que a formação docente seja só a base, mas que a formação docente implique esse debate. A FACEL já me convidou, a minha própria faculdade, para 9 de maio, estar lá conversando também com meus colegas professores sobre essas coisas. Né? É a universidade se inquietando. Tá? Veicular que a base não é o currículo da escola. Isso eu ouvi lá. Sejamos honestos. Eu ouvi lá em Brasília. Tá? Uma afirmação. As ambivalências. Tá certo? É uma ambivalência que eu gostei. Tá? Dentro da ambivalência, essa eu fiquei... Não é, de fato, o currículo da escola. O currículo de uma escola está, né, produzido, deverá ser produzido pelos atores curriculantes da escola de forma o mais ampliada possível. Mas, olha, a conversa curriculante se dá com o mundo do trabalho para além da escola e com a escola. Tá? O mundo da cultura na escola e fora da escola. Nós temos problemas sérios. Eu tenho um filho que trabalha aqui, é de história, que os historiadores
está fazendo doutorado lá na universidade, está tratando como as séries televisivas ensinam história. Isso é a juventude, está ligada nisso na hora que isso sai na Rússia. Tá? E está trabalhando com a série Game of Thrones. Eu comecei com o Roberto isso lá no hotel. Então, assim, essas questões curriculares, elas estão na escola, mas elas ultrapassam os muros da escola. Por quê? Porque a escola forma para a sociedade, uma sociedade do presente, uma sociedade do contemporâneo. Olha uma conversa que eu tive muito cuidadosa, novamente, com a colega que estava lá, né, da Universidade de Campinas, na nossa sala. Quando ela apresentou uma série de fotos falando da questão dos campos de experiência na educação infantil, e todas as fotos tinham criança brincando de carrinho, desmontando o carrinho, brincando de massa, brincando com areia, brincando na gangorra, e as fotos foram acabando por aí. E eu disse assim, professora, eu tenho dentro de mim, já conversei com vários colegas da educação infantil, onde estão todas as experiências profundas, ampliadas, complexas da infância, do que concerne as tecnologias da informação e da comunicação. Elas estão dando show em nós. Tal a forma criativa com que elas se apropriam das tecnologias. Minha netinha estava lá com o celular, filmando, entrava debaixo da cama, saía debaixo da cama, corria para o banheiro, digo, Emily, o que é isso? Eu estou brincando de trollar com 5 colegas da minha escola. Trollar uma aluna, enganava, não sei lá, essa coisa. Ora, isso é unicidade, isso é o contemporâneo. Uma base nacional comum curricular não pode desprezar que essa é uma cultura da qual nós fazemos parte e que a infância está se constituindo para o bem e para o mal, tá? Como qualquer outra coisa, dentro dessa cultura contemporânea. Tá? Essa cultura está entrando com muita dificuldade no currículo escolar e nós temos aqui, nós, um desafio. Como é que nós podemos trazer isso? Tá? Claro que isso está em todas as outras possibilidades formativas. Eu estou colocando essa experiência de conversa que eu tive com o professor. Ela concordou. É uma potência formativa incrível, né? A gente fez roda de conversa e desde inteira essa fase da escuta, né? Então, é interessante observar como a gente ficou pensando que a influência para os cursos da escola formativa estava presente as lideranças religiosas, lideranças comunitárias. A gente fez uma pergunta para perceber quem é que influencia na formação extramuros. Em todas as rodas, em vários internos, apareceram várias influências. A mídia, a internet, as redes sociais, assim, um peso enorme. A gente pensava que era pastor, que era violonista, que era professor de capoeira. Acabou isso. A internet são as redes com potência formativa, porque eles são os canais, as séries que apresentam conhecimento. Né? Eu diria que acabaram, né? Não acabaram. Elas estão para a parte. Né? Estão juntas ali, mãos dadas e outro lugar. Até porque essas comunidades já se apropriaram disso. E vai se empoderar. Eu trabalhei com a diretriz curricular para os povos indígenas na Bahia, tá? Da Bahia, do Brasil. E o movimento baiano eu fiz parte, tá bom? E o que eu vi foi assim, professor, a gente está aqui conectado, a gente gostaria muito, inclusive, que o nosso currículo trouxesse isso, porque a gente está aprendendo com nossos irmãos dos Estados Unidos, nossos irmãos do Canadá, nossos irmãos da América Latina. Isso empodera a gente. Então, nosso currículo vai ter que... Ou seja, a gente nem tocou no assunto, mas veio de lá. Eu gostaria de fazer uma definição, porque assim, a gente foi responsável pela implantação de um laboratório de robótica aqui na Bahia. Então, eu estou responsável pela implantação de laboratório de robótica aqui na Bahia. E a gente foi fazer um mapeamento das comunidades para ver onde seriam implantados os laboratórios. E nesse laboratório, os alunos, eles estavam, eu dava com o Francesco, né, que é o fundador da campus, e esses alunos estavam aprendendo coisas de 20 anos atrás. O que eles estão aprendendo hoje foi que se aprendeu há 20 anos atrás. Então, a gente vê uma defasagem nesse aprendizado. Porque hoje em dia a gente está aprendendo inteligência artificial, big data, robótica. Então, esses meninos ficam muito aquém. E a escola tem que ter essa preocupação de levar o mundo do trabalho para a escola e contextualizar nesse século XXI que a gente está vivendo. Senão eles vão ficar para trás. Eles não vão conseguir acompanhar. A gente não sabe. É simples a síntese, nós educamos o presente.
Nós educamos para o presente, não é para o passado. O passado tem um valor enorme. Mas para que se atualize e a gente, né, comece a apontar para os desafios que o devir está nos colocando. O currículo tem que pensar nisso obrigatoriamente, não porque nós somos moderninhos, ou pensando melhor, ou é um requinte pedagógico. Não, nós estamos dentro do problema, no sentido bom de problema. Pessoal, dentro dessa fala aí, o senhor está trazendo, veituar que a base não é o currículo da escola. Me vem a dúvida aqui, está conversando com o Juma. A gente fala muito de currículo Bahia, talvez Índia pudesse até ajudar também a esclarecer isso. A gente fala muito em currículo Bahia, currículo dos municípios, a gente ouviu muito isso na quinta-feira, na formação que a gente teve no hotel, currículo das redes, e o senhor tem falado muito do currículo da escola, quando também escuta muito falar que a escola faz plano político, projeto político-pedagógico. Então, a nível assim, metodológico, como é que a gente poderia conceber esse conceito de currículo, pensando, pensando o currículo sendo da escola, né, ou sendo de uma rede, seja em escala municipal ou estadual? Assim, metodologicamente, como é que a gente ia trabalhar esse conceito? Primeiro assim, é fundamental que você inclua, tá, numa concepção curricular de política, nós estamos falando de política pública, tá? Não é fazer currículo na escola, né? Nós estamos trabalhando aqui com a ideia de política pública. Política pública cria orientações, cria diretrizes, cria, tá certo? Um conjunto de normas, etc, etc. E que é responsabilidade nossa nos aproximarmos das regiões, né, e vermos como as regiões, né, com suas representações escolares, né, podem e devem contribuir para que o currículo não só reflita a política, mas também as demandas concretas de escolas e regiões. Certo? Quer dizer, a política pública ela é ampla, ela é inclusiva, ela é um macro conceito, uma macro orientação. Certo? Currículo Bahia. Tá? Você vai dizer ao professor no seu cotidiano o que é que ele tem que fazer? Não, isso não é o papel de política pública. Mas você cria orientações sensíveis, por exemplo, à diversidade regional. Quem é que vai se apropriar disso e implementar da forma consequente, pertinente e relevante? Os atores e atrizes e autores curriculantes concretos. Nós temos o papel disso, temos, por exemplo, de formação. Né? Tirando toda e qualquer intenção de prescrição. De formação, de debate, de mostrar a pertinência, a relevância. Inclusive, para o aperfeiçoamento das políticas no futuro, essa experiência é retroativa. Retroalimenta. Você ouve o cotidiano, tá? Você está com o cotidiano. Por exemplo, meus estudantes de currículo não fazem pesquisa de currículo simplesmente baseado nas grandes teorias, tem lá a sua pertinência, mas vá para o cotidiano. Senão você não vai entender. Inclusive, como as políticas entram lá, são reapropriadas, contextualizadas, recontextualizadas, descontextualizadas, esse é o movimento. Tá? Desconsideradas, traídas, tá? Esse é o movimento. Agora, tudo isso implica uma responsabilidade. Isso não é qualquer coisa tá bom, qualquer coisa se faz, qualquer coisa se... Uma responsabilidade. Tá? Se eu tenho um professor que toma a história a partir de uma questão factual, tá? Por opção da sua visão conservadora de história, e outro na escola, que, por exemplo, trata a história a partir da ideia de acontecimento, meu amigo Roberto, e aí? Né? Com duas, né? Vamos colocar os dois, inclusive, vamos convidar um para a sala de aula, o outro para os alunos assistirem, inclusive, essas duas visões. Não é?